Fala galera, bom dia. É um prazer estar aqui de novo com vocês, tá? Vamos seguir aqui mais uma aula. Hoje vamos estar falando sobre as emergências torácicas, né? E sobre a importância delas. Vai ser um bate-papo bem tranquilo, tá? E vamos lá. O reconhecimento precoce, né, de lesões torácicas graves é fundamental para salvar vidas. Pneumotórax, hemotórax, tórax instável representam emergências que exigem avaliação rápida, intervenção imediata no ambiente pré-hospitalar. Então, potencialmente, pessoas dentro dessas três situações, se não receberem o devido atendimento adequado, rápido ali no ambiente pelos socorristas, fatalmente essas pessoas poderão vir a óbito, tá galera? Então a gente precisa ter ciência ali da gravidade de cada paciente que a gente vai atender, do que realmente é grave de fato e realmente daquilo que dá para esperar, né, até a chegada do hospital. A anatomia e fisiologia, né, do tórax são as bases para o reconhecimento, né? Então a gente tem a parte de cima, né, do pulmão, que nós chamamos ali de ápice, a parte medial, né, que é a parte ali do meio, né, o medial já acaba falando sobre isso, e a parte de base, que é a parte inferior, né, que ali a gente tem que os músculos, tem diafragma e tal. Então ali já é a parte da base ali do pulmão, tá? O pulmão, nós temos ali dois tipos de pleuras, né? A visceral e a parietal. E a gente tem que também estar atento a isso, porque todo esse desfecho dessas emergências torácicas, elas vão influenciar diretamente no mecanismo dessas pleuras. O pneumotórax, né? A gente vai falar um pouco sobre as suas definições, os tipos, né? Quantos tipos existem e seus mecanismos, tá galera? Então vamos lá. O pneumotórax ocorre quando o ar né, penetra no espaço pleural, causando o que? O colapso pulmonar parcial ou total. Esta condição compromete o que? A ventilação e pode evoluir rapidamente para uma instabilidade hemodinâmica. Então vamos lá galera, pneumotórax aberto, tá? No pneumotórax aberto, né, ele é causado por um ferimento penetrante, tá, na parede torácica, criando uma comunicação, né, direta com o ambiente externo, né? O ar entra e sai por esse ferimento durante a respiração. Então aqui, vamos lá, houve uma perfuração. Você vai perceber que a pessoa vai estar fazendo uma respiração diferente, tá? Diferente como, Ramon? Ela vai estar utilizando as musculaturas acessórias, costelas, né? Vai estar usando ali escápula. Tu vai ver que ela vai apresentar ali uma dificuldade, uma variação, né, ali no padrão respiratório. E esse padrão respiratório vocês vão conseguir ver através das ventilações ali, incursões respiratórias por minuto, né? Você vai conseguir ver através do esforço respiratório essa variação também, e você vai ver que aquele local ele vai estar meio que colando e soltando na costela, colando e soltando, tá? Aí você vai conseguir observar o pneumotórax aberto, tá? O fechado, ele é resultado do que?
num trauma contuso. Pode ser uma madeirada, né? Um soco, uma batida, aonde não houve o que? Comunicação entre o ar, né? O meio interno com o meio externo. Então você não vai ter essa entrada e saída de ar, né? Tu não vai ter essa entrada e saída de ar igual o pneumotórax aberto. Porém, você ali pode acabar também percebendo através dos movimentos respiratórios, de repente uma fratura de costela, uma costela que perfurou um pulmão, né? E aí você vai ter uma variação dentro da pressão, né? Intratorácica do paciente. Então tu vai ver que um pulmão aguenta 2 litros ali de ar, tu vai ver que esse pneumotórax vai levar ao aumento, né? Dessa quantidade de ar. Como vocês veem aí na figura ao lado, do lado, né, direito, o pulmão do lado direito, ele tá todo direitinho. O pulmão do lado esquerdo, vocês vão verificar que tem o que? Presença de ar diminuindo a pleura, tá? Então, tanto no aberto quanto no fechado, é esse mecanismo que sofre, tá? Você acaba comprimindo ali o pulmão, né, dificultando ali a respiração do paciente. O pneumotórax hipertensivo, né, ele é uma emergência crítica onde o ar entra continuamente no espaço pleural sem conseguir sair, criando um mecanismo valvular que comprime as estruturas mediastinais e compromete o retorno venoso. Geralmente aqui a gente está falando sobre um desvio de traqueia, alguns chamam de turgência jugular, né? Toda a nossa estrutura de traqueia e jugular, ela é empurrada para o lado ao contrário, porque a pressão intratorácica ela está tão grande, que como a traqueia ela faz parte desse sistema respiratório, né? Ela começa a sofrer a variação dessa pressão, ela é empurrada, né, pro lado. E aí o que acontece? A jugular ela também acaba sendo empurrada, porque a traqueia ela tá empurrando, então a jugular ela também sofre isso, tá? Então é um dos achados, um dos sinais que a gente vai ver, tá? A dor torácica súbita, né? Ela tem um início abrupto quer dizer rápido, tá, galera? Algo bruto, geralmente unilateral, vai se apresentar só de um lado só, tá? E ela pode se expandir, né? Irradiar para um lado de um ombro ou para o pescoço, por conta dessa força, tá? Dispneia progressiva, dificuldade respiratória crescente, com taquipneia e o uso da musculatura acessória. Como eu falei para vocês, a musculatura acessória, ela é a utilização ali das escápulas, costelas, tudo isso, porque está sendo tão ineficiente a minha respiração comum que o meu cérebro ele manda mensagem, né, pedindo para que eu utilize de outros meios para poder respirar melhor, tá? Diminuição do murmúrio vesicular. Aí aqui temos o que, né? Ausculta, né, revela sons respiratórios ausentes, né, ou reduzidos no lado afetado. Então raramente eu vou conseguir estar ouvindo, estar auscultando esse paciente, porque ele vai ter ali um abafamento, vai ter um abafamento ali do tórax dele, porque a presença de ar ela é tão grande que ela vai abafar ali os sons, né? Sibilos, estertores, tudo isso, eles vão ser abafados. Emergência crítica, tá? No sinais de pneumotórax hipertensivo. O pneumotórax hipertensivo exige descompressão imediata. Reconheça o desvio de traqueia para o lado oposto, a turgência jugular. Reconheça também, né, hipotensão grave, cianótica e timpanismo à percussão. Paciente está cianótico, turgência jugular, está hipotenso, né, gravemente, tem desvio de traqueia, eu somando tudo isso, né, eu vou ter o que?
a confirmação de um pneumotórax hipertensivo. E essa descompressão imediata, né, o enfermeiro pode realizá-la, né, através de um catéter não agulhado, o gelco, né? Então o gelco ali, um abocate ali número 16, 14 até um 18 mesmo, eu vou fazer a descompressão de alívio, né? Eu não vou fazer incisão, tem como fazer a cirúrgica, né? Onde você bota o dreno de tórax, né? E ele drena todo aquele sangue ali, né? Aliviando a pressão daquele local. Então, assim, fiz a drenagem por pneumotórax, né? Do pneumotórax, o técnico não pode realizar, tá? É um procedimento ali privativo do enfermeiro, mas é bom que todos saibam ali que isso já é realizado no APH por equipes intermediárias, tá? Não necessariamente precisa ser com sedação, analgesia. Bom que seja para conforto do paciente, mas se a situação não pedir, a dor é a mesma de uma punção, né, venosa, que é o tamanho da agulhinha. Então vou perfurar, cheguei onde eu queria e tá tudo certo. Retira a agulha. Um dos pontos que a gente pode saber que nos mostra que eu cheguei no ponto correto você vai fazer o seguinte: você vai aspirar um pouco de água destilada ou soro fisiológico, solução fisiológica, vai acoplar numa seringa, né? Esse é o bocate, e quando você perfurar e chegar na área que tem ar, as bolhas elas vão começar a sair na seringa, tá? E aí você não progride mais a tua agulha, retira a agulha, mantém só o catéter não agulhado ali dentro, né? Apenas a cânula, e fixa, tá? Até a chegada do hospital. Isso vai garantir a sobrevida desse paciente, tá bom? Vamos falar um pouco sobre o hemotórax, tá? O hemotórax, ele é o que, galera? É o acúmulo de sangue, tá? No espaço pleural. O pneumo é acúmulo de ar, o hemo é acúmulo de sangue, resultando aonde? Em compressão pulmonar e comprometimento da onde? Da oxigenação. A origem pode ser vascular, cardíaca ou de grandes vasos, tá? Então vamos falar um pouco aqui sobre eles, né? Temos o trauma contuso, acidente automobilístico, queda de altura, agressão, podem causar rupturas de vasos intercostais ou lesão parênquima pulmonar. Trauma penetrante, arma branca, arma de fogo que lesionam grandes vasos torácicos, pulmão ou coração, tá? Iatrogênicas, complicações de procedimentos médicos como punção venosa central ou toracocentese. Então temos o que? Tudo isso aí pode levar a um hemotórax, tá, galera? E aí vamos aos fatos, as suas subclassificações, né? O hemotórax mínimo, tá? Menos de 350 ml de sangue, geralmente ele é assintomático. Isso aqui pode acontecer principalmente nas punções de jugular interna, né? E subclávia, que são os acessos venosos centrais que os médicos realizam, tá? Então temos aí 350 aí, tá, para baixo. Hemotórax moderado, né? Temos o que? 350 a 1,5 litro, sinais clínicos evidentes. Então aqui, galera, aqui você já vai ver que o paciente ele tá tendo uma instabilidade hemodinâmica, tá? E aí vocês têm que suspeitar desse desse hemotórax. Pegou uma das situações dessa, trauma contuso, trauma penetrante, o paciente apresentou alguma coisa e você não vê sangramento visível, nem diferença ali no padrão respiratório diretamente, você vai descartar o pneumotórax. E aí você vai para onde?
hemotórax, tá? Hemotórax maciço, né? Mais de 1,5 litro, né? Instabilidade hemodinâmica grave. Então aqui a gente provavelmente já vai estar com um paciente chocado, tá? Um paciente com 2 tipos de choque, provavelmente, além do hipovolêmico, ele pode estar se apresentando aí num choque cardiogênico, tá? É possível acontecer isso. A hipovolemia por conta do volume, e o cardiogênico por conta do coração, ele está com o que? Débito cardíaco prejudicado, ele vai estar negativo, né? Eu tenho pouco sangue circulando, meu coração ele pode vir a falhar, tá? Então a gente pode ter aí 2 tipos de choque se apresentando aí pra gente. Hemotórax, reconhecimento do hemotórax, técnicas de avaliação no campo, tá? A gente tem a inspeção visual, tá? Onde a gente vai verificar o que? Simetria torácica, presença de ferimentos penetrantes, né? Equimoses extensas ou deformidades de parede. Então o que eu vou ver? Vou expor esse paciente, vou ver como é que tá a parede de torácica, vou ver se esse paciente tem essa equimose, galera. É a mesma coisa daqui, como se fosse aqueles hematomas, tá? Tem equimose? Não tem? Beleza, não tem. Então a gente vai descartando tudo isso. Tem equimose, tem ferimentos penetrantes, tem deformidade de parede torácica. Aí a gente já acende ali a luz vermelha, tá? Ausculta pulmonar, murmúrio vesicular diminuído na base do hemotórax afetado. Então aqui entra uma pegadinha. Aí é bom vocês estarem atentos a isso aí, principalmente na questão de provas e concursos, tá? Vocês viram que tanto no pneumotórax quanto no hemotórax, o murmúrio vesicular, né, ele tá diminuído, né, na base do hemotórax afetado. Então assim, você pode vir fazendo essa ausculta e acabar confundindo um do outro, tá? E os dois também vai prejudicar o que? Como a gente leu ali na página anterior, a função pulmonar também. Então a gente tem que ficar atento a isso aí. Até porque também tem como é que fala? É pneumotórax. Hemopneumotórax. Tem o hemopneumotórax, que ele, além dele ser hemotórax, ele também tem a parte de pneumo, tá? Então vamos ter um pouco de atenção a essa visualização aí. Percussão torácica, som vai estar maciço ou submaciço, indicando o que? Presença de líquido no espaço pleural. Percussionou o paciente, bateu com o dedinho, tá muito maciço, um barulho muito endurecido ali, né? Bem fechado. Beleza, suspeitem disso, tá? Os sinais de choque hipovolêmico, nós temos o que? Vamos lá. Frequência cardíaca acima de 100. Hipotensão arterial, né, menor do que 90, pele fria, pálida e sudoreica, alteração do nível de consciência, pulso periférico fraco ou filiforme, né, e tempo de enchimento capilar aumentado. A gente já fez aqui como é que é o procedimento, né, do enchimento capilar. Vocês vão pressionar o dedo polegar no dedo indicador, soltou, ele tem até 2 segundos para encher. Passou disso, é constatado um problema de hipoperfusão, tá? Pele fria e pálida e sudoreica. Sudorese é um suor um pouco mais pegajoso, é um pouco mais gelatinoso ali, bem, como é que eu posso dizer, como se fosse uma secreção, né? Então ficar atento a esses sinais. Nível de consciência principalmente, tá? E as hipotensões, tá?
O hemotórax maciço pode drenar até 40% da volemia da vítima, exigindo reposição volêmica agressiva e transporte rápido. Já vamos falar sobre isso.